Meus queridos irmãos, meus ouvintes, eu quero lhes falar hoje sobre um texto da Palavra do Senhor. O Salmo 23, que nos diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o pastor divino. Ele aqui é o nosso pastor. Mas ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, chama alguns homens e algumas mulheres para pastorear o seu rebanho. É bom que entendamos que as ovelhas não pertencem ao pastor. E nem o pastor pertence às ovelhas. O pastor pertence ao pastor não humano. E as ovelhas pertencem ao Senhor, ao pastor dos pastores. Sempre me perguntam, pastor, quem é que lhe pastoreia? Eu dou graças a Deus por uma equipe pastoral que eu tenho, com a qual nós nos relacionamos e, na verdade, pastoreamos uns aos outros. Alguns irmãos na igreja que não são oficialmente pastores, mas são verdadeiros pastores para nós. Como esta igreja nos ensina. Agora, no dia do pastor, ou ontem, nós tivemos uma demonstração de carinho que faz com que nós nos emocionemos diante da bondade e da misericórdia de Deus, que se expressa na vida daqueles que são pastoreados pelo Senhor. Ele nos chamou para pastorear, mas nós devemos entender que a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor. Foi o Senhor quem disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, não a igreja de qualquer pastor humano. O pastor humano, como eu e os demais colegas que pastoreamos, nós não podemos jamais imaginar que a igreja é nossa. Nós somos parte desse rebanho, escolhido dentre as ovelhas do rebanho, para cuidar, pastorear esse rebanho de ovelhas do pastor. Então, nós pastores temos sim um pastoreio maravilhoso, que é o pastoreio do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de dizer que, como pastor humano, nós os pastores somos falhos. Muitas vezes os irmãos precisam de uma visita e eu falho. Às vezes os irmãos precisam de uma palavra de carinho, de atenção e eu falho. Às vezes há momentos em que os irmãos precisam de um pastor e não conseguem encontrá-lo. No telefone, no celular, no WhatsApp, no Instagram, em nada, às vezes não encontra, porque pastor é falho. Nós falhamos sim. Mas quando você procurar o pastor, meu irmão, que não o encontrar, sabe que você não está só. O Senhor cuida de mim e o Senhor cuida de você.
Você nunca estará só se estiver em comunhão com o seu pastor. O pastor terreno, ele tem sua função. E é alguém a quem a igreja, sim, deve amar, deve respeitar, deve ouvir a sua voz. Como uma ovelha ouve a voz do seu pastor. Precisamos entender que os pastores todos que são pastores na primeira igreja, todos nós somos seres humanos que temos as nossas falhas. Mas graças a Deus, porque Deus ocupa sempre o lugar, ou está sempre no lugar dele, na pessoa de Jesus Cristo, que é o sumo pastor das ovelhas. É ele quem cuida do seu pastor. E o seu pastor transmite para ele, e quando esse pastor falha, ele nunca falhará. E nesse dia após o dia do pastor, eu queria dizer a todos da minha igreja, a todos desses com os quais nós temos relacionamentos, eu queria lhes dizer que Deus é o nosso pastor e Ele quer acolhê-lo. Ele não quer que você se afaste do aprisco. Ele não quer que você se distancie da sua igreja. Ele quer que você esteja próximo da igreja, antenado com a sua igreja e ligado a Ele, nunca o abandonando. Queridos irmãos, neste dia e nesta reflexão, eu quero lhes dizer que nós, os pastores da primeira Igreja Batista de São Luís, estamos felizes em poder sermos chamados pelo irmão, pela irmã de pastores. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a compreender que Ele tem um propósito para a minha vida, mas Ele também tem um propósito para a sua vida. Que Ele, portanto, nos abençoe.